Todo santo dia é a mesma história. Antes do mercado abrir, é uma verdadeira avalanche de informações. São números, notícias, gráficos, um ruído constante. E a missão de um profissional é justamente essa: conseguir encontrar o sinal no meio de todo esse caos. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse ritual pré-mercado para construir uma tese operacional, uma estratégia clara para o dia. A grande questão é essa, né? Como é que se transforma esse caos de dados globais num mapa, num guia para o nosso mercado aqui no Brasil? Principalmente para o índice e para o dólar. É um processo que a gente constrói em camadas, sempre começando do cenário maior, do macro, para depois chegar no detalhe, no micro. E o ponto de partida é geralmente algo assim. Um painel como esse, cheio de ativos piscando, mudando a todo instante, pode até assustar. Mas a verdade é que cada número ali está contando um pedacinho da história. O segredo é saber quais perguntas fazer e, claro, na ordem certa. A primeira camada de análise, sem dúvida, é entender o humor global. O Brasil não é uma ilha, né? O fluxo de capital que movimenta nosso mercado é totalmente influenciado pelo que está acontecendo lá fora. Então, qual é a grande narrativa do dia? Bom, hoje o que a gente vê lá fora é o que o mercado chama de rally de alívio. Os futuros americanos estão subindo bem, mais de 1%, o VIX, que é o nosso termômetro de medo, está em queda, e as bolsas tanto na Ásia quanto na Europa fecharam no positivo. O que está por trás disso? Aparentemente, rumores de uma desescalada geopolítica. Parece um clássico dia de risk-on, de apetite a risco, pelo menos à primeira vista. Só que aí, a gente olha para esse slide e a coisa fica interessante. Existe uma contradição aqui. Enquanto as bolsas sobem, as commodities, que são cruciais para o Brasil, estão sofrendo uma pressão enorme. O petróleo Brent, por exemplo, despencando mais de 5%, e o minério de ferro também caindo. Isso já cria de cara um cabo de guerra para a nossa bolsa. Para tentar juntar essas peças, se usa um conceito chamado termômetro de risco. É basicamente uma forma de agrupar o comportamento de vários ativos para ter uma leitura única. E a leitura de hoje é bem clara, neutra. Ou seja, o otimismo das bolsas globais está sendo praticamente anulado pela fraqueza das commodities. O sinal macro não está limpo, a gente precisa cavar mais fundo. Então, vamos para a próxima camada. Se o cenário geral está meio confuso, o mercado de moedas pode nos dar uma pista um pouco mais clara, uma dica de para onde o dinheiro de verdade está indo. E a técnica para isso é conhecida como análise beta. Funciona como se fosse um sentinela do fluxo de capital. Existem algumas moedas que, por suas características, servem como um termômetro do apetite ou da aversão ao risco dos grandes investidores. E essa tabela aqui, ela explica o conceito perfeitamente. Num cenário de beta positivo, ou seja, risk-on, moedas ligadas a commodities tendem a se fortalecer. Isso geralmente significa entrada de capital em mercados como o nosso. Por outro lado, no beta negativo, o risk-off, o dinheiro foge para portos seguros como iene, franco suíço, o que para nós sinaliza uma provável saída de recursos. E hoje? Bom, hoje a gente não vê um movimento claro em nenhum dos blocos. As moedas estão mistas, o que reforça aquela leitura de neutralidade do nosso termômetro. Ok, então se o cenário lá fora está indefinido, a gente precisa olhar para dentro. Existe um mapa meio oculto, na própria estrutura do nosso mercado. Ele revela as barreiras e os caminhos mais prováveis para o preço, e esse mapa é todo construído com dados de opções. A melhor forma de pensar nisso é como um mapa topográfico mesmo. Ele não vai prever o futuro, mas vai mostrar a geografia do mercado. Onde estão as montanhas de resistência, difíceis de ultrapassar, e onde estão os vales de suporte, que podem segurar uma queda. E esses pontos no mapa têm nome. A call wall é tipo um teto de aço, uma resistência muito forte. A put wall, por outro lado, é o piso de concreto, um suporte bem robusto. E o mais importante de todos, o gamma flip. Ele funciona como uma fronteira, um verdadeiro divisor de águas para o comportamento do ativo no dia. E hoje, os dados mostram que estamos operando num regime de gama negativo. O que isso quer dizer na prática? Significa que a volatilidade tende a ser amplificada e a posição do preço em relação ao gamma flip é crucial. Abaixo desse nível, que é onde a gente está agora, qualquer movimento tende a se autoalimentar, a ganhar força, criando tendências fortes. Já acima dele, o mercado tende a ficar mais travado, mais lateral. Então, vamos para os números? Para o nosso índice futuro, o WIN, temos aquele teto de aço lá em 200.611 e o piso de concreto em 150.458. Já para o dólar, o WDO, o teto está em 5,450 e o piso em 4,900.
Basicamente, esses são os limites do campo de jogo para hoje. Agora, atenção para esse número. Talvez seja o número mais importante para o índice hoje. 208.927. Esse é o ponto de gama flip. É como se fosse o interruptor de personalidade do ativo. Enquanto o preço estiver trabalhando abaixo desse nível, a propensão é de movimentos direcionais fortes, de aceleração. E para o dólar, o nível igualmente crítico é o 5,327. Esse é o divisor de águas. O comportamento do dólar muda drasticamente quando cruza essa linha, e saber onde ela está é uma vantagem estratégica gigantesca. Muito bem, a gente já analisou o humor global, olhou as pistas nas moedas e decifrou o mapa das opções. Agora é hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça para formular a nossa tese, a estratégia para o dia. E aqui está a síntese. Para o índice, a expectativa é de uma abertura bem volátil. É um cabo de guerra, como a gente falou. De um lado, tem a pressão de venda por causa da queda do petróleo, que afeta a Petrobras, e também por fatores internos, como o balanço da WEG. Do outro lado, o bom humor lá fora pode atrair algum dinheiro comprador. Já para o dólar, o cenário de risk-on sugere uma estabilidade ou até uma leve queda, mas o nosso risco fiscal doméstico funciona como uma âncora, impedindo qualquer movimento de baixa mais forte. E é fundamental entender uma coisa, nada disso aqui é bola de cristal, isso é arquitetura. O objetivo desse ritual todo é construir um mapa de probabilidades, é identificar as zonas de maior e menor resistência para poder navegar o dia com uma estratégia e não na base do achismo. Isso nos leva à reflexão final. Com esse mapa estrutural na mão, sabendo onde estão os tetos, os pisos e, principalmente, os interruptores de comportamento do mercado, a pergunta muda. Deixa de ser o que vai acontecer e passa a ser como reagir. É a preparação que transforma a incerteza em oportunidade.